A noite em São Paulo estava particularmente agitada, naquela sexta-feira de agosto. As luzes da Avenida Paulista brilhavam ao longe, mas era no bairro dos Jardins que acontecia o verdadeiro espetáculo gastronômico da elite paulistana. O restaurante Essence ocupava o topo de um edifício histórico restaurado com vista panorâmica para a cidade que nunca dorme. Com 3 estrelas Michelin e uma lista de espera que se estendia por 6 meses, era o lugar onde os poderosos selavam negócios milionários entre taças de vinho francês e pratos assinados por um chefe catalão premiado. Marina Oliveira ajustou o avental preto impecável sobre o vestido branco engomado que compunha o uniforme da casa. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque perfeito, e seus olhos verdes refletiam uma tranquilidade que contrastava com a agitação da cozinha ao fundo. Aos 28 anos, ela era uma das garçonetes mais requisitadas do Essence, conhecida por sua postura elegante e atenção aos detalhes. O que ninguém ali sabia era que aquela mulher que servia mesas com tanta graça carregava nas costas uma história muito diferente da que aparentava. A reserva das 9 horas era especial. O gerente, um italiano nervoso chamado Paolo, havia reunido toda a equipe mais cedo para dar instruções precisas. Um empresário do Oriente Médio, dono de uma das maiores fortunas em petróleo do Golfo Pérsico, estaria jantando ali com seus sócios para fechar um acordo de investimento em infraestrutura no Brasil. O valor estimado do negócio ultrapassava os 500 milhões de reais. Paolo enfatizou que tudo deveria ser perfeito, impecável, memorável. Quando o relógio marcou 9 da noite, as portas do elevador privativo se abriram. Khalil al-Rashid entrou no salão como quem toma posse de um território conquistado. Alto, de aproximadamente 45 anos, vestia um terno italiano que custava mais do que muitos brasileiros ganhariam em um ano. Seus olhos escuros percorreram o ambiente com a arrogância de quem estava acostumado a ser o homem mais rico em qualquer sala que entrasse. Atrás dele, 3 homens o acompanhavam, 2 árabes mais jovens que pareciam assessores e um alemão de cabelos grisalhos que Marina reconheceu como Heinrich Müller, um investidor europeu com negócios extensivos no Oriente Médio. Paolo praticamente correu até eles, curvando-se em mesuras exageradas. Marina observou a cena de longe, aguardando o sinal para se aproximar. Ela conhecia bem aquele tipo de cliente. Nos últimos 2 anos servindo no Essence, havia aprendido a identificar os padrões, os gestos, as hierarquias silenciosas que se estabeleciam entre os poderosos e todos os demais. Khalil foi conduzido até a melhor mesa, próxima às janelas de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Antes mesmo de sentar, já estava ao telefone, falando alto em árabe, ignorando completamente Paolo, que tentava apresentar o menu degustação da noite. Seus gestos eram amplos, sua voz dominava o espaço, e ele parecia completamente alheio ao fato de que outras pessoas jantavam ali. Marina recebeu o aceno de Paolo. Era sua vez. Respirou fundo, pegou o tablet com o menu digital e caminhou em direção à mesa, com a postura que havia aprendido nos treinamentos do restaurante. Cada passo era medido, cada movimento transmitia profissionalismo. Boa noite, senhores. Bem-vindos ao Essence. Eu sou a Marina e terei o prazer de atendê-los esta noite. Posso começar oferecendo algo para beber enquanto analisam o menu? Khalil nem sequer olhou para ela. Continuou falando ao telefone, rindo alto de algo que seu interlocutor havia dito. Os 2 assessores árabes trocaram olhares entre si, visivelmente constrangidos. Heinrich, o alemão, fez um gesto educado com a cabeça para Marina, como se pedisse desculpas pelo comportamento do anfitrião. Marina aguardou. 5 segundos, 10 segundos, 15. A conversa telefônica não dava sinais de terminar. Ela podia sentir os olhares de outros garçons, de Paolo ao fundo, todos esperando para ver como ela lidaria com a situação. Finalmente, com a delicadeza de quem não quer interromper, mas precisa fazer seu trabalho, ela deu um passo à frente. Com licença, senhor. Quando estiver pronto, ficarei feliz em tomar o pedido de bebidas. Foi então que Khalil desligou o telefone, mas não olhou para Marina,
Em vez disso, virou-se para seus sócios e, em árabe, clássico, com um sorriso de escárnio nos lábios, começou a falar. Sua voz era alta o suficiente para que Marina ouvisse cada palavra perfeitamente. Essas mulheres brasileiras são tão bonitas quanto vazias. Olhem para ela. Provavelmente não saberia nem localizar Dubai no mapa, muito menos compreender quando deve ficar quieta e apenas servir. Elas são treinadas para sorrir e parecer elegantes, mas por dentro não há nada além de futilidade. É por isso que prefiro fazer negócios apenas com homens que entendem o valor real das coisas. Um dos assessores tentou disfarçar o riso, o outro baixou os olhos, claramente desconfortável. Heinrich franziu a testa, sua expressão mostrando desaprovação, mas ele não disse nada. E Khalil continuou, agora gesticulando em direção a Marina, como se ela fosse um objeto decorativo. Essas garçonetes ocidentais acham que um uniforme engomado e um sorriso as tornam iguais a nós. Não percebem que existem pessoas úteis e pessoas invisíveis neste mundo. Ela pertence à segunda categoria. Existe apenas para servir e depois desaparecer. Marina permaneceu parada, o tablet ainda nas mãos. Seu rosto não demonstrou qualquer emoção. Não havia raiva, não havia mágoa, não havia surpresa. Apenas uma serenidade profunda que vinha de um lugar que Khalil al-Rashid jamais poderia imaginar. Porque o que aquele bilionário arrogante não sabia, o que ele não poderia sequer suspeitar enquanto a desprezava em sua própria língua, era que Marina Oliveira entendia cada palavra que ele havia dito. Cada insulto, cada menosprezo, cada sílaba carregada de desprezo havia chegado aos seus ouvidos com perfeita clareza. O coração de Marina bateu mais forte, não de nervosismo, mas de uma decisão que se cristalizava dentro dela. Por 2 anos, ela havia engolido humilhações silenciosas. Por 2 anos, havia sorrido para clientes que a tratavam como mobília. Por 2 anos, havia aceitado seu lugar naquele mundo de desigualdades gritantes porque precisava do dinheiro, porque sua mãe dependia dela, porque as contas não se pagavam sozinhas. Mas algo naquele momento era diferente. Talvez fosse a arrogância absoluta de Khalil. Talvez fosse o cansaço acumulado de meses servindo pessoas que a viam como invisível. Talvez fosse simplesmente o fato de que ela havia passado tempo demais escondendo quem realmente era. Marina deu um passo à frente. Sua voz, quando emergiu, era suave como seda, mas carregava o peso de anos de estudo, de dedicação, de uma vida inteira construída sobre conhecimento e respeito, por culturas diferentes. E foi em árabe clássico, com um sotaque perfeito que rivalizava com o dele, que ela respondeu. Agradeço pelos elogios à minha inteligência, Sr. al-Rashid. É reconfortante saber que homens de sua posição têm opiniões tão bem fundamentadas sobre pessoas que acabaram de conhecer. O efeito foi instantâneo. Khalil congelou, seu rosto passando de bronzeado a um tom pálido em questão de segundos. Os 2 assessores arregalaram os olhos, suas bocas se abrindo em choque silencioso. Heinrich, o alemão, deixou escapar uma risada curta e abafada, seus olhos brilhando com algo que parecia aprovação. Marina continuou. Sua voz mantendo o mesmo tom educado, mas agora com um fio de aço cortando através das palavras. Devo corrigi-lo em um ponto. Passei 4 anos estudando na Universidade Americana de Dubai, onde me especializei em culturas e línguas do Oriente Médio. Meu árabe clássico foi aprimorado por professores que também educaram membros de famílias reais. Quanto aos dialetos do Golfo, posso conversar em qualquer um deles com a mesma fluência que um nativo. O silêncio que se instalou na mesa foi tão denso que Marina podia ouvir o som das conversas das outras mesas ao redor. Khalil al-Rashid estava completamente imóvel, seus olhos fixos nela como se estivesse vendo um fantasma. Heinrich Müller não conseguia conter um sorriso largo, e um dos assessores árabes murmurou algo em voz baixa que soava como uma oração. Marina sabia que havia cruzado uma linha. Sabia que poderia ser demitida naquele exato momento. Paolo provavelmente já estava observando a cena de longe, tentando decifrar o que estava acontecendo. Mas algo dentro dela se recusava a recuar.
Não depois de anos construindo uma expertise que agora era desperdiçada servindo mesas. Não depois de ter sacrificado tanto para dominar uma cultura que este homem achava que ela nem sequer conhecia. Ela continuou agora citando um provérbio árabe antigo, sua pronúncia perfeita, fazendo cada palavra ressoar com autoridade. Como diz o velho ditado do deserto, a riqueza material pode comprar palácios, mas nunca comprará caráter. Um homem verdadeiramente rico é aquele que enriquece as vidas dos outros, não aquele que as diminui. Heinrich bateu palmas devagar, 3 vezes, seu sotaque alemão carregado de admiração, quando finalmente falou. Extraordinário. Senhor Al-Rashid, o sotaque dela é impecável. Vivi 5 anos em Abu Dhabi e raramente ouvi um não-nativo falar árabe clássico com tamanha precisão. Um dos assessores, o mais jovem, ousou concordar com a cabeça. Khalil permanecia mudo, seu rosto agora mostrando uma mistura de choque e algo que poderia ser vergonha, embora ele claramente lutasse para não demonstrar. Marina respirou fundo. A adrenalina corria por suas veias, mas ela manteve o controle. Quando voltou a falar foi em árabe, mas seu tom havia mudado. Não havia mais provocação, apenas uma dignidade serena que vinha de um lugar profundo. Senhor Al-Rashid, eu vou atendê-los esta noite com toda a excelência que este restaurante representa. Não porque eu precise de sua aprovação ou reconhecimento, mas porque tenho orgulho do meu trabalho, independentemente de quem esteja sentado à minha frente. A qualidade do meu serviço não depende de os clientes terem a decência básica de tratar outros seres humanos com respeito. Então, com uma transição suave que demonstrava seu domínio linguístico, ela voltou ao português, seu tom profissional e cortês. Agora, senhores, posso oferecer algo para beber? Temos uma seleção excepcional de vinhos que harmonizam perfeitamente com o menu degustação desta noite. Heinrich foi o primeiro a reagir, pedindo um vinho tinto específico com um sorriso nos lábios. Os assessores seguiram seu exemplo, suas vozes baixas e respeitosas. Khalil ainda não havia se movido, seus olhos ainda fixos em Marina, mas finalmente ele murmurou algo que soou como um pedido de água mineral. Marina anotou tudo com precisão, curvou-se levemente em uma reverência educada e se afastou da mesa. Seus passos eram firmes, sua postura ereta. Apenas quando chegou à área de serviço, longe dos olhares dos clientes, ela permitiu que suas mãos tremessem ligeiramente. — O que você fez ali? Paolo surgiu ao seu lado, seus olhos arregalados. Eu vi a expressão daquele homem mudar completamente. O que aconteceu? Marina sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Apenas fiz meu trabalho, Paolo. Vou buscar as bebidas deles agora. Ela não deu mais explicações, não naquele momento. Havia pedidos para processar, bebidas para servir, uma noite inteira pela frente. Mas algo havia mudado. Uma porta que estivera trancada dentro dela por 2 longos anos havia se aberto. E Marina sabia que não conseguiria fechá-la novamente. O jantar prosseguiu em um silêncio tenso naquela mesa específica. Marina servia cada prato com profissionalismo impecável, explicando os ingredientes, as técnicas de preparo, as combinações de sabores. Ela falava em português, mantendo a distância profissional apropriada. Khalil mal tocava na comida. Seus olhos a seguiam cada vez que ela se aproximava, mas ele não disse uma única palavra durante toda a refeição. Heinrich, por outro lado, parecia estar se divertindo enormemente. A cada prato servido, ele fazia perguntas a Marina, e quando ela mencionou ter estudado em Dubai, ele quis saber mais. Foi uma conversa breve, profissional, mas Marina percebeu o brilho de respeito genuíno nos olhos do alemão. As outras mesas do restaurante seguiram seu ritmo normal. Empresários discutiam fusões e aquisições, casais celebravam aniversários, turistas estrangeiros fotografavam cada prato que chegava. Mas Marina sentia que algo fundamental havia se alterado naquela noite. Era como se uma versão dela mesma que havia ficado adormecida tivesse despertado, e agora recusava-se a voltar a dormir. Quando a sobremesa foi servida, um elaborado construção de chocolate e frutas vermelhas, que era a assinatura do chefe, Marina trouxe também a conta. Khalil a pegou sem olhar o valor, inseriu seu cartão Black na maquininha
e autorizou o pagamento. Então, para a surpresa de Marina, ele deixou 5 notas de 100 euros sobre a mesa. 500 euros de gorjeta. Mais do que ela ganhava em uma semana inteira de trabalho. Mas ele não disse nada, não olhou para ela. Simplesmente se levantou, seus assessores o seguindo imediatamente. Heinrich demorou-se um momento, aproximando-se de Marina com discrição. Você lhe deu uma lição que vale mais do que qualquer MBA, disse ele em voz baixa, em inglês. Homens como ele raramente encontram alguém que os coloque em seu devido lugar. Espero que você encontre uma posição que faça jus aos seus talentos. Este restaurante está desperdiçando um recurso precioso. E então ele também se foi, deixando Marina sozinha com aquelas notas de euros sobre a mesa. Ela as pegou, sentindo o peso do papel em suas mãos. 500 euros. Dinheiro que poderia pagar as contas atrasadas, comprar os remédios da mãe, dar um respiro em seu orçamento apertado. Mas enquanto olhava para aquelas notas, algo dentro dela se revoltou. Ela conhecia aquele tipo de gorjeta. Não era generosidade. Era culpa. Era a tentativa de um homem rico de comprar seu silêncio, de transformar sua humilhação em uma transação comercial. Era o dinheiro que pessoas poderosas jogavam nos problemas para fazê-los desaparecer. Marina guardou as notas no bolso do avental e terminou seu turno. Eram quase 2 da manhã quando finalmente trocou de roupa no vestiário dos funcionários. O uniforme impecável foi substituído por jeans e uma blusa simples. Ela pegou sua bolsa, acenou para os colegas que ainda limpavam o salão e desceu até o térreo do edifício. Foi quando viu o carro. Uma limusine preta estava estacionada em frente ao restaurante e parado ao lado dela, fumando um charuto, estava Khalil al-Rashid. Ele a viu no mesmo instante. Jogou o charuto no chão, apagou-o com o sapato italiano e caminhou em direção a ela. Marina sentiu seu coração acelerar, mas manteve-se firme no lugar. Khalil parou a alguns metros de distância. Sob a luz dos postes da rua, ele parecia diferente. Menor. De alguma forma, a arrogância havia sido substituída por algo que ela não conseguia decifrar completamente. Você está me esperando, Sr. al-Rashid? Marina perguntou em português, sua voz neutra. Ele hesitou, então respondeu em inglês, sua voz rouca. Eu preciso falar com você. Marina cruzou os braços. São 2 da manhã. Estou cansada e preciso pegar 2 ônibus para chegar em casa. Se tem algo a dizer, por favor, seja breve. Khalil deu mais um passo à frente. Havia algo em seus olhos que Marina não havia visto antes. Algo que poderia ser remorso. O que eu disse hoje foi imperdoável. Eu a tratei como se você fosse invisível, menos que humana. E você me mostrou que eu sou o ignorante. Não você. Marina não respondeu imediatamente. Ela o observou, esse homem que havia construído um império sobre petróleo, que movimentava bilhões, que provavelmente nunca havia sido confrontado dessa maneira em toda a sua vida. Sua humilhação foi pública, continuou Khalil, e justa. Mas eu não posso simplesmente ir embora sem tentar corrigir isso. Marina tirou as notas de euros do bolso e estendeu a mão em direção a ele. Então comece devolvendo isso. Khalil olhou para o dinheiro, confuso. É uma gorjeta. Você a merece. Não quero seu dinheiro de culpa, Marina respondeu, sua voz firme. Se você realmente quer corrigir o que fez, aprenda esta lição. Todos os seres humanos merecem respeito, independentemente do uniforme que vestem ou do trabalho que fazem. A maior ignorância não é desconhecer uma língua ou uma cultura, é não saber tratar as pessoas com dignidade básica. Khalil pegou o dinheiro de volta, suas mãos tremendo levemente. Marina percebeu com surpresa que aquele homem que comandava um império estava visivelmente abalado. Ela havia visto pessoas poderosas antes, havia servido políticos, celebridades, empresários de renome mundial. Mas nunca havia visto um deles tão genuinamente desconcertado. Você tem razão, ele disse finalmente, guardando as notas no bolso. Tudo o que eu disse foi uma projeção da minha própria insegurança. Eu divido o mundo entre pessoas úteis e invisíveis, porque é mais fácil do que reconhecer a humanidade em cada pessoa que cruza meu caminho. Marina não esperava aquela confissão.
Esperava raiva, talvez mais arrogância, possivelmente uma ameaça velada de processos ou complicações no trabalho. Mas não aquilo, não aquela vulnerabilidade crua. Por que uma mulher com sua educação está servindo mesas? Khalil perguntou, e havia curiosidade genuína em sua voz. Você estudou em uma das melhores universidades do Oriente Médio. Fala árabe como uma nativa. O que aconteceu? Marina pensou em não responder. Pensou em simplesmente virar as costas e ir para casa, deixar aquele encontro bizarro para trás. Mas algo na sinceridade dele, na forma como esperava sua resposta sem exigir nada, a fez hesitar. A vida aconteceu, ela disse finalmente. Voltei para o Brasil cheia de planos, mas o mercado de trabalho para especialistas em culturas do Oriente Médio não é exatamente vibrante em São Paulo. Mandei currículos para consultorias, empresas de comércio internacional, até para embaixadas, mas sem experiência profissional anterior, sem conexões, as portas ficaram fechadas. Ela fez uma pausa, olhando para a cidade iluminada ao redor deles. Minha mãe ficou doente logo depois que voltei. A pensão dela mal cobria os remédios. Eu tinha dívidas da faculdade, contas acumuladas, aluguel atrasado. O Essence estava contratando, pagava razoavelmente bem com as gorjetas e eu precisava comer. Às vezes, a vida não segue os planos que fazemos na formatura. Khalil ficou em silêncio por um longo momento. Um táxi passou por eles, buzinando para alguém mais à frente. O vento noturno trazia o cheiro de comida de um restaurante próximo que ainda estava aberto. Eu vou oferecer algo a você, disse Khalil finalmente. E antes que você recuse pensando que é caridade ou culpa, deixe-me ser claro, isto é negócios. Negócios puros e simples. Marina o observou com cautela. Minha empresa está expandindo operações no Brasil. Estamos investindo em infraestrutura, energia renovável, parcerias com empresas locais, mas enfrentamos constantemente problemas de comunicação intercultural. Meus executivos ocidentais não entendem as nuances do mundo árabe. Meus executivos árabes tropeçam em sensibilidades brasileiras. Perdemos negócios por mal-entendidos que poderiam ser evitados. Ele deu um passo à frente, seus olhos encontrando os dela. Preciso de alguém que entenda ambos os mundos. Alguém que possa fazer a ponte entre culturas diferentes, que possa treinar minhas equipes, que possa me alertar quando estou prestes a cometer um erro monumental, como cometi hoje. Estou oferecendo uma posição de gerente de relações culturais na minha empresa, salário de R$70 mil por mês, benefícios completos e a oportunidade de usar tudo que você estudou. Marina sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. R$70 mil por mês. Ela atualmente ganhava isso em 4 meses servindo mesas, se tivesse sorte com as gorjetas. Isso é absurdo, ela disse, mas sua voz saiu sem convicção. Você não me conhece. Não sabe se sou competente, se sou confiável, se posso realmente fazer o que está descrevendo. Eu sei que você domina árabe clássico e dialetos do Golfo perfeitamente. Khalil respondeu. Sei que você estudou por 4 anos em uma universidade de prestígio. Sei que você teve coragem de me confrontar publicamente quando eu a desrespeitei, algo que homens no meu círculo raramente fazem. E sei que você recusou €500, porque seus princípios valem mais que dinheiro fácil. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Marina balançou a cabeça, tentando processar tudo. Eu preciso pensar sobre isso. Preciso de tempo. Você tem 48 horas, Khalil disse, tirando um cartão de visita do bolso. Este é meu contato direto. Quando decidir, liga para esse número. Se aceitar, pode começar na segunda-feira. Se recusar, respeito sua decisão e nunca mais a incomodo. Ele colocou o cartão na mão dela e, antes que Marina pudesse responder, curvou-se levemente, uma reverência de respeito. Boa noite, Marina Oliveira, e obrigado por me dar a lição mais valiosa que recebi em anos. Então ele entrou na limusine e partiu, deixando Marina sozinha na calçada, segurando um cartão de visitas que poderia mudar completamente sua vida. O caminho de volta para casa foi um borrão. Marina pegou o primeiro ônibus praticamente no piloto automático,
sua mente girando em círculos. Sentou-se próximo à janela, observando a cidade passar do lado de fora, as ruas gradualmente mudando dos bairros ricos para os mais simples conforme se afastava dos jardins. 70 mil reais por mês. Era mais dinheiro do que ela jamais havia imaginado ganhar. Era a diferença entre sobreviver e realmente viver. Era poder pagar um tratamento melhor para sua mãe, quitar as dívidas, talvez até economizar para o futuro. Mas aceitar significava trabalhar para um homem que a havia humilhado poucas horas antes. Significava confiar que aquela transformação súbita era genuína e não apenas uma jogada calculada. Significava arriscar sua dignidade novamente. Marina desceu do segundo ônibus perto das 3 da manhã e caminhou as 2 quadras até o pequeno apartamento que dividia com a mãe. O prédio era antigo, com rachaduras nas paredes externas e uma pintura desbotada. Ela subiu os 3 lances de escada devagar, seus pés doendo depois de horas em pé no restaurante. Quando abriu a porta, encontrou sua mãe, Dona Célia, ainda acordada na sala, assistindo a uma reposição de novela na TV com o volume baixo. Aos 62 anos, Célia Oliveira ainda mantinha a postura ereta que havia cultivado em seus anos como secretária executiva antes de a artrite forçar sua aposentadoria precoce. "Filha, você está bem?" Célia perguntou imediatamente, notando algo diferente no rosto de Marina. "Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Marina sentou-se ao lado da mãe no sofá desgastado. E então, pela primeira vez desde que tudo havia acontecido, ela sentiu as emoções que havia reprimido começarem a subir à superfície. "Mãe", ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Algo aconteceu hoje, algo que pode mudar tudo." E ela contou. Contou sobre Kalil, sobre os insultos, sobre sua resposta em árabe, sobre a confrontação na rua. Contou sobre a oferta de emprego impossível, sobre o salário que parecia surreal, sobre a decisão que precisava tomar em 48 horas. Célia ouviu tudo em silêncio, suas mãos artríticas segurando as de Marina. Quando a filha terminou, ela ficou quieta por um longo momento, seus olhos sábios estudando o rosto de Marina. "Você está com medo?" Ela disse finalmente. "Não de que seja uma armadilha ou um truque. Você está com medo de que seja real e de que você mereça isso." Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Passei 2 anos acreditando que todos aqueles anos de estudo foram desperdiçados, que eu tinha feito escolhas erradas, seguido o caminho errado. Me convenci de que servir mesas era tudo o que eu poderia fazer." Célia apertou as mãos da filha com força. "Minha querida, você nunca desperdiçou nada. Cada hora que passou estudando, cada sacrifício que fez, tudo isso a preparou para este exato momento. Aquele homem, não. Está oferecendo caridade. Ele reconheceu seu valor, mesmo que tenha levado uma humilhação pública para abrir seus olhos. Mas, e se ele não mudou realmente? E se for apenas orgulho ferido? E se ele voltar a me tratar daquela forma? Então você sai", Célia disse com firmeza. "Você sai de cabeça erguida sabendo que tentou. Mas se você não aceitar esta oportunidade por medo, vai passar o resto da vida se perguntando o que poderia ter sido." Marina abraçou a mãe, sentindo o cheiro familiar de lavanda que Célia sempre usava. As 48 horas seguintes foram as mais longas da vida de Marina. Ela foi trabalhar no sábado à noite, como sempre, servindo mesas com a mesma eficiência de antes, mas sua mente estava em outro lugar. Paolo a puxou de lado durante o intervalo, curioso sobre o que havia acontecido com o bilionário árabe, mas Marina foi evasiva, dizendo apenas que havia um mal-entendido que foi resolvido. No domingo, seu dia de folga, Marina fez o que sempre fazia quando precisava pensar com clareza. Foi até a biblioteca municipal na Avenida Paulista. Aquele santuário de conhecimento, onde havia passado inúmeras horas nos anos anteriores, estudando para concursos que nunca passara, lendo sobre culturas distantes, sonhando com uma vida diferente. Sentou-se em sua mesa favorita, próxima às janelas que davam para a avenida movimentada, e abriu seu laptop antigo. Pesquisou sobre a Al Rashid Energy Corporation.
O que encontrou foi impressionante e intimidador em igual medida. A empresa tinha operações em 17 países, um faturamento anual que ultrapassava os 20 bilhões de dólares e estava realmente expandindo agressivamente no mercado brasileiro de energias renováveis. Havia artigos sobre Kalil em revistas de negócios internacionais, descrições dele como um visionário implacável, um negociador brutal, um homem que transformara a fortuna herdada do pai em algo 3 vezes maior através de apostas arriscadas e execução impecável. Mas também havia menções a processos trabalhistas, a críticas sobre condições de trabalho em algumas de suas operações, a acusações de que ele tratava funcionários como recursos descartáveis. Marina fechou o laptop, sua decisão ainda não tomada. Caminhou pela biblioteca, seus dedos percorrendo as lombadas dos livros sobre cultura árabe, linguística, relações internacionais. Tudo aquilo representava anos da sua vida, anos de paixão, de dedicação, de amor genuíno por compreender mundos diferentes do seu. Ela pensou em sua mãe, tomando remédios caros para a artrite que consumiam metade da pensão minguada. Pensou nas contas de luz atrasadas, no aluguel que sempre ameaçava virar um problema. Pensou em quantas vezes havia comido macarrão simples por uma semana inteira para economizar dinheiro. Mas também pensou em dignidade, em respeito próprio, em não se vender barato. Quando o relógio marcou 5 da tarde de domingo, ela pegou seu celular e discou o número do cartão que Kalil havia lhe dado. Seu coração batia forte enquanto esperava a chamada conectar. Marina Oliveira, a voz de Kalil, soou do outro lado, surpreendentemente calorosa. Eu esperava sua ligação. Marina respirou fundo. Eu tenho uma condição, ela disse, sem preâmbulos. Se você aceitar, eu aceito a posição. Silêncio do outro lado. Então, estou ouvindo. Se em qualquer momento, por qualquer razão, você me tratar sem o respeito que qualquer ser humano merece, se você me diminuir, se você me fizer sentir invisível como fez naquela noite, eu saio imediatamente, sem aviso prévio, sem período de transição. Simplesmente vou embora. Esta é a única condição não negociável. Mais silêncio. Marina segurou a respiração. Então ouviu algo que não esperava. Kalil rindo. Não uma risada de escárnio, mas algo genuíno, quase aliviado. Aceito sua condição. Com uma adição, ele disse. Eu não apenas aceito que você saia se eu a desrespeitar. Eu insisto que você faça isso. E mais, eu preciso que você me confronte sempre que perceber que estou tratando qualquer funcionário da forma que a tratei. Preciso que você seja minha consciência, porque claramente a minha própria não está funcionando adequadamente. Foi a vez de Marina ficar em silêncio, processando aquela resposta inesperada. Então temos um acordo, ela disse finalmente. Temos um acordo. Você pode começar amanhã, segunda-feira? Meu escritório fica na Faria Lima. Vou mandar meu motorista buscá-la às 8 da manhã. Me passa seu endereço. Marina hesitou. A ideia de um motorista particular indo buscá-la no seu bairro humilde parecia absurda, mas então ela lembrou das palavras da mãe. Sem medo, sem vergonha de quem era ou de onde vinha, ela passou o endereço. Naquela noite, depois de pedir demissão por telefone para um Paolo incrédulo, que oscilou entre felicitações e lamentos pela perda de sua melhor garçonete, Marina mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto pequeno, ouvindo a respiração regular de sua mãe no quarto ao lado, tentando acreditar que tudo aquilo era real. Segunda-feira chegou com um céu azul impecável. Marina escolheu seu único terno, comprado anos antes para entrevistas de emprego que nunca deram em nada. Era preto, simples, mas bem cortado. Prendeu os cabelos em um coque profissional, aplicou uma maquiagem discreta e às 8 horas em ponto, desceu para encontrar uma Mercedes preta esperando na frente do prédio. O motorista, um senhor de meia-idade chamado Seu José, era brasileiro e extremamente educado. Durante o trajeto pela cidade, ele contou que trabalhava para Al-Rashid há 3 meses e que o senhor Al-Rashid estava realmente tentando mudar sua forma de administrar. Ele até pediu desculpas para mim semana passada, Seu José disse, parecendo ainda surpreso, por ter sido grosseiro quando eu me perdi no caminho para uma reunião. Disse que estava estressado
e que não era desculpa para descontar em mim. Em 20 anos dirigindo para executivos, nunca vi nada assim. Marina absorveu essa informação, sentindo uma pequena esperança crescer. Talvez a mudança fosse real. Talvez aquela noite no restaurante realmente tivesse sido um ponto de virada. O escritório da Al Rashid Energy Corporation ocupava 3 andares de um edifício de vidro espelhado na Faria Lima. A recepção era toda em mármore branco e madeira, escura, com funcionários se movendo com eficiência silenciosa. Marina foi recebida por uma assistente chamada Juliana, que a levou até o 23º andar. Khalil a esperava em uma sala de reuniões com vista panorâmica para São Paulo. Ele estava vestindo um terno azul marinho, mas hoje havia algo diferente em sua postura. Menos arrogância, mais incerteza? Marina, ele disse, estendendo a mão. Bem-vinda a Al Rashid Energy Corporation. Ela apertou a mão dele, firme e profissional. Obrigada pela oportunidade, Sr. Al Rashid. Khalil, ele corrigiu. Aqui você me chama de Khalil. Formalidades excessivas criam barreiras, e eu preciso que você seja direta comigo. Os primeiros dias foram uma montanha-russa de descobertas. Marina foi apresentada à equipe executiva, uma mistura de brasileiros, árabes e europeus. Seu papel foi explicado. Ela seria responsável por treinar todos os funcionários em sensibilidade cultural, revisar comunicações importantes para garantir que não houvesse mal-entendidos interculturais e aconselhar Khalil diretamente em questões relacionadas a negociações que envolvessem diferenças culturais. Ela recebeu um escritório próprio, pequeno, mas elegante, com uma vista parcial da cidade, um computador de última geração, um telefone com linha direta e um salário que foi depositado adiantado em sua conta para que ela pudesse se estabelecer. A primeira coisa que Marina fez com o dinheiro foi levar sua mãe a um médico particular especializado em artrite. O tratamento que ele recomendou era caro, mas agora ela podia pagar. Ver o alívio no rosto de Célia, quando a dor diminuiu pela primeira vez em anos, valeu cada segundo de incerteza que Marina havia sentido. No trabalho, ela mergulhou de cabeça. Criou um programa de treinamento intercultural que começou com os executivos de topo e gradualmente se expandiria para toda a empresa. Revisou contratos e propostas comerciais, encontrando e corrigindo nuances linguísticas que poderiam ter causado problemas, e observou Khalil. Atentamente. O homem estava genuinamente tentando mudar. Ela o viu se desculpar com uma secretária que havia interrompido durante uma ligação. Viu ele pedir opinião de funcionários júnior em reuniões estratégicas. Viu ele implementar uma política de portas abertas, onde qualquer funcionário poderia marcar um horário para falar diretamente com ele. Mas também viu os momentos em que o velho Khalil ameaçava ressurgir. A impaciência quando algo não saía como planejado. O tom áspero quando alguém cometia um erro. A tendência de dominar conversas sem deixar espaço para outros. E sempre que via isso, Marina intervinha. Às vezes com um olhar significativo durante uma reunião. Às vezes com uma conversa privada depois. Às vezes simplesmente tocando seu braço e balançando a cabeça. Para sua surpresa, Khalil aceitava essas intervenções. Mais do que isso, parecia valorizá-las. 3 meses se passaram como um turbilhão. Marina se estabeleceu completamente em seu novo papel, tornando-se rapidamente indispensável para as operações da empresa. Seus treinamentos culturais eram aguardados com ansiedade pelos funcionários que apreciavam sua abordagem prática e cheia de exemplos reais. Ela mediou negociações delicadas com parceiros do Golfo Pérsico, evitou 3 potenciais desastres diplomáticos e até sugeriu modificações em contratos que economizaram à empresa milhões de reais. Mas algo mais estava acontecendo, algo que Marina inicialmente tentou ignorar. Khalil começou a procurá-la para conversas que iam além do profissional. Começou com perguntas sobre cultura árabe durante o almoço. Depois evoluiu para discussões sobre literatura, filosofia, sobre as diferenças e semelhanças entre o pensamento oriental e ocidental. Ele lhe emprestou livros de poetas árabes clássicos, pedindo suas interpretações. Ela lhe recomendou autores brasileiros
e ficou surpresa quando ele realmente os leu e voltou com comentários perspicazes. Marina percebeu que estava conhecendo um Khalil muito diferente do bilionário arrogante daquela primeira noite. Esse Khalil era curioso, questionador, surpreendentemente vulnerável quando falava sobre as pressões de administrar um império empresarial herdado aos 23 anos após a partida súbita do pai. Esse Khalil admitia suas falhas, seus medos, seus arrependimentos. E Marina, apesar de toda sua cautela, apesar de todos os alertas mentais que disparava, começou a sentir algo que não deveria sentir. Não era apenas respeito profissional, não era apenas admiração pela capacidade dele de mudar. Era algo mais profundo, mais perigoso. Uma noite, trabalhando tarde em uma proposta importante para um consórcio de energia solar, Khalil entrou em seu escritório com 2 xícaras de café árabe que ele mesmo havia preparado. Pensei que você pudesse precisar disso, ele disse, colocando uma xícara sobre a mesa dela. O verdadeiro café árabe, não aquela versão aguada que servem na cantina. Marina aceitou a xícara, inalando o aroma rico especiado com cardamomo. Você aprendeu a fazer café árabe corretamente, ela observou, impressionada. A maioria dos homens da sua geração deixa isso para as mulheres da família ou para empregados. Khalil sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, um sorriso triste nos lábios. Minha avó me ensinou quando eu tinha 10 anos. Ela disse que um homem que não sabe fazer seu próprio café é um homem que sempre dependerá de outros para coisas básicas. Eu esqueci essa lição por muitos anos, até você me lembrar. Eles ficaram em silêncio por um momento, bebendo café e olhando para a cidade iluminada através da janela. Marina, Khalil disse finalmente, sua voz mais séria. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, cautelosa. Por que você nunca se casou? Uma mulher com sua inteligência, sua beleza, sua força de caráter. Certamente não faltaram pretendentes. Marina riu, mas foi uma risada sem humor. Quando você passa 4 anos no Oriente Médio estudando, focada exclusivamente em dominar uma cultura, não sobra muito tempo para relacionamentos. E quando voltei ao Brasil, estava tão ocupada tentando sobreviver que romance era o último item na minha lista de prioridades. Ela fez uma pausa, então decidiu ser honesta. E talvez porque eu nunca encontrei alguém que me visse realmente, que olhasse além da superfície e reconhecesse o valor do que está dentro. Khalil a observou por um longo momento, seus olhos escuros intensos. Eu vejo você, Marina, e não apenas vejo. Eu admiro profundamente quem você é. O ar no escritório pareceu ficar mais denso. Marina sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura profissional. Senhor Al-Rashid, Khalil, precisamos manter limites apropriados. Somos colegas de trabalho. Khalil assentiu lentamente, mas não desviou o olhar. Você está certa. Perdoe-me se ultrapassei algum limite. Boa noite, Marina. Ele saiu, deixando-a sozinha com seu café e seus pensamentos turbulentos. Marina sabia que estava em território perigoso. Havia um desequilíbrio de poder fundamental entre eles. Ele era seu chefe, um bilionário, alguém que poderia destruir sua carreira com uma palavra. Envolver-se emocionalmente seria loucura. Mas nos dias seguintes, ela percebeu que não conseguia parar de pensar nele. Na forma como ele realmente escutava quando ela falava. Na maneira como seus olhos se iluminavam quando ela explicava alguma nuance cultural que ele não conhecia. No esforço genuíno que ele fazia para ser uma pessoa melhor. Foi Heinrich Müller quem finalmente forçou a questão. O investidor alemão visitou o escritório de São Paulo para uma reunião estratégica e, ao fim do dia, convidou Marina para jantar. Eles foram a um restaurante alemão discreto em Pinheiros. Heinrich pediu cerveja e schnitzel, e foi direto ao ponto assim que o garçom se afastou. Você e Khalil, ele disse sem rodeios. Há algo acontecendo ali, e vocês dois estão lutando contra isso como adolescentes assustados. Marina sentiu seu rosto corar. Heinrich, isso é completamente inapropriado. Bobagem. Heinrich interrompeu, sua voz gentil, mas firme. Eu conheço Khalil há 15 anos. Vi ele construir seu império com determinação implacável.
Vi ele tomar decisões que mudaram indústrias inteiras. Mas nunca, em todos esses anos, vi ele olhar para alguém da forma que olha para você. Marina tomou um gole de água, tentando ganhar tempo. Ele é meu chefe. Há um desequilíbrio de poder fundamental. Seria completamente antiético. Heinrich balançou a cabeça. Seria antiético se ele estivesse usando sua posição para coagi-la ou manipulá-la. Mas o que vejo é um homem apaixonado tentando desesperadamente respeitar seus limites. E uma mulher que está igualmente apaixonada, tentando convencer a si mesma de que não está. Marina não respondeu. Não podia porque ele estava certo. Khalil mudou por sua causa, Heinrich continuou. E não me refiro apenas aos modos no escritório. Ele está se tornando o homem que sempre poderia ter sido, mas escolheu não ser por medo ou arrogância ou sei lá o quê. Você despertou algo nele que estava adormecido. Isso é um presente raro, Marina. Mas e se não der certo? Marina ouviu-se perguntando. E se for apenas uma paixão temporária e depois tudo desmoronar? Eu perderia meu emprego, minha estabilidade, tudo. Heinrich sorriu. Então, você encontra outro emprego. Com suas qualificações e a experiência que está ganhando aqui, empresas fariam fila para contratá-la. Mas se você deixar o medo ditar suas escolhas, vai passar o resto da vida se perguntando e se. Naquela noite, deitada em sua cama no apartamento agora mais confortável que havia alugado para ela e sua mãe, Marina finalmente admitiu a verdade para si mesma. Estava apaixonada por Khalil al-Rashid. Profunda, irrevogavelmente apaixonada. A questão era o que fazer com isso. 2 semanas depois, durante uma viagem de negócios para Dubai, onde Marina acompanhou Khalil para facilitar negociações com parceiros locais, tudo mudou. Era a última noite antes de voltarem ao Brasil. As negociações haviam sido um sucesso retumbante, com um contrato de $200 milhões assinado. Khalil convidou Marina para jantar em seu restaurante favorito na cidade, um lugar discreto que servia comida tradicional do Golfo. Eles conversaram sobre tudo, menos trabalho, sobre infância, sonhos, medos. Khalil contou sobre a pressão de ser o único filho homem de uma família poderosa, sobre como nunca se sentira livre para ser apenas ele mesmo. Marina compartilhou suas próprias lutas, sobre sentir que nunca pertencia completamente a lugar nenhum, nem ao mundo árabe que estudara, nem ao Brasil onde nascera. Quando a sobremesa chegou, Khalil ficou quieto por um longo momento, olhando para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Marina, ele disse finalmente, sua voz rouca de emoção. Eu preciso dizer algo, e preciso que você apenas escute até o fim antes de responder. Ela assentiu, seu coração batendo forte. Eu estou apaixonado por você, Khalil disse, as palavras saindo em um rush. E sei que isso complica tudo. Sei que sou seu chefe, que há um desequilíbrio de poder, que você tem todas as razões do mundo para dizer não. Mas eu precisava que você soubesse. Você me salvou de mim mesmo, Marina. Me salvou de me tornar um homem que meus próprios filhos teriam medo de decepcionar em vez de amar genuinamente. Ele respirou fundo, seus olhos encontrando os dela. Você me ensinou que valor humano não se mede em dólares ou barris de petróleo. Que respeito não é algo que você dá apenas para pessoas do seu nível social. Que ser vulnerável não é fraqueza, mas coragem. Você me fez querer ser um homem melhor, não por obrigação, mas porque você merece alguém melhor do que o homem que eu era. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de algo muito mais complexo. Khalil, eu... Espera, ele interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar. Se você não sente o mesmo, eu entendo e respeito completamente. Nossa relação profissional não mudará. Você tem minha palavra. Mas se há qualquer chance, por menor que seja, de que você possa sentir algo por mim, eu quero explorar isso. Não como seu chefe, mas como um homem que conheceu uma mulher extraordinária e não quer deixá-la escapar. Marina limpou as lágrimas que haviam começado a escorrer. Eu tenho medo, ela admitiu. Medo das diferenças culturais. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo de que isso seja apenas intensidade e não amor real. Medo de perder tudo que construí se não der certo. Ela fez uma pausa, então olhou diretamente nos olhos dele.
Mas apesar de todo esse medo, eu também sinto algo por você. Algo que tentei negar e reprimir, mas não consegui. Você não é mais o homem arrogante que me insultou naquela noite no restaurante. Você se transformou em alguém que eu respeito profundamente. E em algum momento, sem perceber quando, esse respeito se transformou em algo mais. O sorriso que iluminou o rosto de Khalil foi transformador. Ele alcançou através da mesa e tomou as mãos dela nas suas. Então vamos devagar, ele disse. Sem pressão, sem expectativas impossíveis. Vamos descobrir isso juntos, um dia de cada vez. E foi o que fizeram. Os meses seguintes foram desafiadores de formas que nenhum deles havia antecipado. Quando a notícia do relacionamento se espalhou, houve reações. A família conservadora de Khalil em Dubai ficou chocada. Uma brasileira, não muçulmana, uma mulher que trabalhava, sua mãe praticamente o deserdou em uma ligação tumultuada. Seus tios questionaram seu julgamento, dizendo que ele estava sendo controlado por emoções e não por razão. Do lado de Marina, Dona Célia tinha suas próprias preocupações. Ela havia lido histórias sobre casamentos interculturais que falhavam, sobre mulheres que abandonavam suas vidas para se mudar para o Oriente Médio e depois se sentiam presas. Ela temia pela filha, mesmo reconhecendo que Khalil parecia genuinamente transformado. Havia também os desafios práticos. Khalil precisava viajar constantemente para Dubai, deixando Marina sozinha em São Paulo por semanas. As diferenças culturais que pareciam românticas e interessantes no começo, às vezes criavam mal-entendidos. Khalil ainda lutava com certos condicionamentos de sua criação sobre papéis de gênero. Marina às vezes se sentia sufocada pela intensidade dele, mas eles trabalharam nisso. Conversaram honestamente sobre cada problema. Fizeram terapia de casal com uma terapeuta especializada em relacionamentos interculturais. Estabeleceram limites e expectativas claras. E lentamente, dolorosamente às vezes, construíram algo sólido. Marina conheceu a família de Khalil em uma viagem tensa para Dubai. Foi recebida com frieza pela mãe dele, com curiosidade, pelas irmãs, com desconfiança pelos tios. Mas ela não se intimidou. Falou árabe fluente com eles. Demonstrou conhecimento profundo de sua cultura, mas também manteve sua identidade brasileira com orgulho. Gradualmente, especialmente as irmãs de Khalil, começaram a respeitá-la. Khalil, por sua vez, conquistou Dona Célia através de gestos genuínos. Pagou por um tratamento experimental de artrite para ela nos Estados Unidos. Mas, mais importante, ele a tratou com profundo respeito, pedindo sua bênção antes de propor casamento a Marina, ouvindo seus conselhos, incluindo-a em decisões importantes. 2 anos depois daquela primeira noite no restaurante, Khalil fez uma reserva especial. O Essence, o mesmo restaurante onde tudo havia começado, foi alugado por uma noite inteira apenas para eles dois. Marina chegou sem saber o que esperar. Quando entrou no salão, encontrou apenas uma mesa preparada. A mesma mesa onde Khalil a havia humilhado e onde ela havia se defendido com dignidade. Khalil a esperava ali, vestindo um terno impecável, mas seus olhos mostravam uma vulnerabilidade que era inteiramente nova. Esta mesa, ele disse enquanto a conduzia para sentar, é onde eu cometi um dos piores erros da minha vida. É onde eu julguei você sem conhecê-la, onde a diminuí baseado apenas em preconceitos estúpidos e arrogância. Mas também é onde você me deu a maior lição da minha vida. Ele caminhou ao redor da mesa e, para o choque de Marina, ajoelhou-se ao lado dela. Marina Oliveira, você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo dinheiro em sua conta bancária, mas pelo caráter em seu coração. Você me transformou de um homem que dividia o mundo entre úteis e invisíveis em alguém que finalmente entende que cada pessoa tem dignidade inerente. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Você quer se casar comigo? Não porque eu sou rico, não porque eu posso oferecer uma vida confortável, mas porque eu amo quem você é. Porque eu quero passar o resto da minha vida aprendendo com você, crescendo com você, construindo um mundo melhor ao seu lado. Marina olhou para o anel, uma esmeralda verde cercada por diamantes, da mesma cor de seus olhos.
Olhou para o homem ajoelhado diante dela, tão diferente do bilionário arrogante que a havia insultado naquele mesmo lugar 2 anos antes. E sem hesitação ela respondeu: sim, 1000 vezes sim. O casamento foi uma fusão de culturas, realizado tanto no Brasil quanto em Dubai, com cerimônias que respeitavam ambas as tradições. A família de Khalil, especialmente sua mãe, finalmente aceitou Marina quando viram o quanto ela o havia transformado. Dona Célia caminhou com a filha até o altar, lágrimas de alegria em seus olhos. 5 anos depois do casamento, Marina e Khalil viviam entre 2 mundos. Passavam 6 meses por ano em São Paulo, 6 em Dubai. Tinham 2 filhos, Lucas e Laila, que cresciam bilíngues e biculturais, aprendendo a valorizar ambas as heranças. A Al Rashid Energy Corporation havia se transformado sob a influência de Marina. Khalil implementou políticas revolucionárias de respeito e dignidade no local de trabalho. Salários foram aumentados, condições de trabalho melhoraram, programas de desenvolvimento profissional foram criados. A empresa mantinha sua lucratividade, mas agora também era conhecida como um dos melhores lugares para trabalhar no setor de energia. Marina havia se tornado diretora de relações culturais, não apenas para a empresa de Khalil, mas consultora para diversas outras corporações internacionais. Ela escreveu um livro sobre comunicação intercultural que se tornou referência em escolas de negócios. Dava palestras ao redor do mundo sobre como a verdadeira compreensão cultural pode transformar não apenas negócios, mas vidas. Todos os anos, no aniversário daquele primeiro encontro, eles voltavam ao essência. A gerência do restaurante, sabendo da história, havia colocado uma placa discreta na mesa, em português e árabe, onde a arrogância encontrou a dignidade e o mundo mudou para 2 almas corajosas. Neste aniversário específico, o 5º desde o pedido de casamento, Marina e Khalil sentaram-se à mesa com seus filhos. Lucas, de 4 anos, estava fascinado pela placa, passando seus dedinhos sobre as letras árabes que estava aprendendo a reconhecer. Leila, de 3, estava mais interessada no pãozinho que lhe haviam servido. Papai, Lucas perguntou em árabe, sua língua preferida do momento, por que esta mesa é especial? Khalil olhou para Marina, um sorriso nos lábios. Ela assentiu, indicando que ele deveria contar. Por que, meu filho? Khalil disse, pegando Lucas no colo. Foi nesta mesa que eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Aprendi que nenhuma pessoa é invisível, que todos merecem respeito, não importa qual seja seu trabalho ou de onde venham. E aprendi isso com a mulher mais sábia que já conheci, sua mãe. Lucas olhou para Marina com olhos arregalados. Mamãe é a professora de todo mundo? Marina riu, beijando a testa do filho. Não de todo mundo, querido, mas tento ensinar o que posso. E a lição mais importante é a mesma que ensino para você e sua irmã. Tratem todas as pessoas com bondade e respeito, porque você nunca sabe a história completa de alguém apenas olhando para eles. Depois que os filhos foram levados pela babá para casa, Marina e Khalil ficaram sozinhos na mesa, degustando vinho e relembrando. Você já se arrepende? Khalil perguntou de repente, de ter me dado uma segunda chance? Marina pegou a mão dele sobre a mesa. Nunca. Você me mostrou que as pessoas podem mudar genuinamente quando encontram a motivação certa. E você me deu uma vida que eu nunca imaginei possível. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando. Mas, mais importante, você me vê. Realmente me vê. Não a garçonete, não a especialista em culturas, não a esposa de um bilionário. Apenas Marina. E me ama por quem eu sou. Khalil levantou a mão dela aos lábios. Como poderia não amar? Você me salvou de me tornar um homem vazio, rico em dinheiro, mas pobre em humanidade. Você me deu propósito além dos lucros. Me deu uma família que me ama por quem sou, não pelo que possuo. Você me deu uma vida que vale a pena viver. Eles brindaram, seus copos tilintando suavemente na sala quase vazia. A jornada de Marina, de garçonete subestimada a executiva respeitada, de mulher invisível a parceira amada, havia sido longa e desafiadora, mas cada obstáculo,
cada dificuldade, cada momento de dúvida havia valido a pena. Porque no final, ela havia provado algo fundamental, que o valor humano transcende títulos profissionais, conta bancária ou origem social. Que uma única ação corajosa, um único momento de dignidade defendida, pode mudar não apenas uma vida, mas duas. Que o amor verdadeiro não conhece fronteiras culturais quando construído sobre respeito mútuo e crescimento compartilhado. E que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm embrulhados nos piores insultos, esperando apenas que tenhamos coragem suficiente para desembrulhá-los. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Khalil tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada de transformação e amor verdadeiro nos lembra que cada pessoa que encontramos carrega uma história que desconhecemos, e que o respeito e a dignidade são presentes que devemos oferecer a todos, independentemente de quem sejam. Se esta narrativa ressoou com vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal para não perder as próximas histórias que preparamos com tanto carinho. Cliquem no botão de like se vocês acreditam, assim como Marina e Khalil, que as pessoas podem mudar e que o amor verdadeiro supera todas as barreiras. Queremos saber nos comentários, vocês teriam dado uma segunda chance para Khalil? Que lição desta história mais tocou seu coração? Compartilhem suas reflexões conosco. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida humana. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca subestimem o poder de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito.